Hoje vamos confeccionar esse tapete aqui. Eu comecei a filmagem pelo resultado para vocês verem como que ele vai ficar no final. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos confeccionar esse tapetão aqui de sala, que ele ficou medindo 1,57 m, tá? Ele é uma encomenda, a cliente pediu de 1,50 m a 1,60 m, então ficou 1,57 m, ficou um excelente tamanho. Durante a gravação, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer maior ou menor esse tapete. Para fazer ele, eu usei 3 rolos de 700 gramas, do número 8, do barbante 8, marrom, e mais esse pouquinho aqui eu usei, tá? Então deu 3 rolos de 700 e mais esse pouquinho. Deu mais ou menos 2,2 kg, mais ou menos, de barbante. Eu achei que ficou não tanto bom, ficou uma quantidade boa de barbante e não precisou ficar tão caro o trabalho. Olha só o bico desse trabalho, ficou muito bonito. Eu comecei o vídeo mostrando ele aberto para que vocês vejam, né, o resultado dele, para que fique mais fácil vocês visualizarem. Então, pessoal, aqui tá o começo do nosso motivo, ó. Tá a primeira carreirinha do nosso motivo, tá vendo? Durante o vídeo eu vou explicar para vocês o que eu vou falar aqui. Eu vou explicar melhor, com mais detalhes durante o vídeo. Essa carreirinha aqui é toda de aumento, nós vamos aumentar ela. Então, ela vai ficar numa quantidade, você vai medir ela, porque se você quiser um tapete diferente do meu, com um tamanho diferente do meu. Então, você vai começar ela aqui, vai subir, do jeito que eu explico, e vai medir ela. Terminando a carreirinha aqui, ó, terminando aqui, que vai ser os nossos aumentos, nós vamos começar a diminuir o desenho, né? Quando a gente começa a diminuir o desenho, nós vamos diminuir de 2 em 2. Então, para vocês saberem o tamanho do tapete que vocês querem, nós vamos subir a quantidade de carreirinha que você quer. Aí você vai saber que aqui na diminuição vai ser a metade do que você subiu. Então, você sabe a quantidade, você faz a quantidade de carreirinhas que você quer. E aí você vai medir a quantidade de carreirinha, terminando sempre em ímpar. E aí vocês vão saber que a diminuição dele é a metade do que vocês subiram. E aí acrescenta 20 centímetros do bico, porque é 10 centímetros de cada lado. Basicamente é isso daí, mas durante o vídeo eu vou explicar certinho como que a gente vai fazer. Vou começar fazendo o meu anel mágico. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3 e 2 correntinhas de separação. Vai ter sempre 2 correntinhas de separação. Vou fazer mais um ponto alto dentro aqui do círculo mágico e 2 correntinhas de separação. Vou ficar aqui com 12 pontos altos e duas correntinhas de separação para cada ponto, tá? 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz os meus 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Já conferi, vocês conferem aí o de vocês. Vou alongar um pouquinho a minha linha e vou fechar aqui o meu anel mágico. Vou fazer aqui minhas 2 últimas correntinhas. Vou contar aqui 3 correntinhas. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou 2 correntinhas aqui de separação. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto da próxima carreirinha, da nossa segunda carreirinha. E dentro do espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Então, tô fazendo bloquinhos de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas.
sendo que eu faço duas correntinhas, faço um ponto alto em cima do ponto alto da carreirinha anterior e dentro das duas correntinhas eu faço apenas um ponto alto. Faço duas correntinhas, em cima do próximo ponto alto eu faço um ponto alto e dentro da separação de duas correntinhas, né, dentro do espacinho de duas correntinhas, eu faço um ponto alto. Vou fazer assim até o final da nossa carreirinha. Terminamos então a segunda carreirinha. Fiquei com 12 bloquinhos de 2 pontos altos separados por duas correntinhas. Vou fazer agora minhas últimas duas correntinhas e vou prender aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. Prendi aqui no primeiro ponto, vou caminhar para o segundo ponto com um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E aqui no segundo ponto, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Dentro do espacinho aqui de duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer aqui 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei com um bloquinho, então, de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular. Então, agora eu vou pro próximo espacinho. Vou pular aqui o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Venho para o próximo bloquinho, pulo o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora eu tô fazendo, nessa carreirinha, eu tô fazendo bloquinhos de 3 pontos altos e o primeiro ponto alto eu tô fazendo no segundo ponto alto do bloquinho seguinte, separado por 2 correntinhas. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, eu faço um ponto alto e dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer então meus 12 bloquinhos e volto para dar continuidade. Terminei a minha terceira correntinha. Vou fazer aqui a minha terceira carreirinha. Vou fazer minhas 2 últimas correntinhas e vou prender aqui no primeiro ponto da carreirinha. Então, nós trabalhamos aqui, começando no último ponto alto aqui, né? E fazendo 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntinhas. Agora, nós vamos para a terceira carreirinha. Na terceira carreirinha, eu prendi com ponto baixíssimo o primeiro ponto. Vou prender aqui com ponto baixíssimo o segundo ponto. E vou começar a trabalhar no terceiro ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos baixíssimo e vou começar a trabalhar no terceiro ponto alto. No último ponto alto, então, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E dentro do espacinho de 2 correntinhas, dessa vez, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu vou ficar com um bloquinho de 4 pontos altos nessa quarta carreirinha. Vou fazer 2 correntinhas, vou passar para o próximo bloquinho. Vou pular o primeiro e o segundo e vou trabalhar no último ponto alto, no terceiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto no terceiro ponto alto e dentro do espaço de 2 correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. Então, agora nós vamos trabalhar essa carreirinha, vai ser 4 pontos altos, fazendo o primeiro ponto alto no terceiro ponto alto, no último ponto alto do bloquinho da carreirinha anterior. Faço 2 correntinhas de separação, sempre vai ser 2 correntinhas de separação. Então, vou pular 2 pontos altos, no terceiro e o último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, e dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo bloquinho.
pulo os 2 primeiros ponto alto, no último ponto alto, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou trabalhar assim até o final da nossa carreirinha e eu volto para fechar e para continuar. Vamos começar então a 5ª carreirinha. Vou fazer aqui 2 correntinhas e fechar aqui com ponto baixíssimo a minha 4ª carreirinha. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar com mais um ponto baixíssimo. E agora vou caminhar mais uma vez. Eu vou trabalhar sempre no terceiro ponto alto da carreirinha anterior. Eu vou pular sempre 2 pontos altos agora em todas as carreirinhas. Eu vou pular sempre o primeiro e o segundo e vou começar a trabalhar no terceiro ponto alto sempre. Todas as carreirinhas que a gente fizer agora vai ser assim. Então, pulei os 2 primeiros pontos altos, no terceiro eu faço 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto alto eu faço um ponto alto. E dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, na carreirinha anterior, eu tinha 1, 2, 3, 4. Nessa carreirinha agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu aumentei um ponto e comecei a trabalhar no terceiro ponto da carreirinha anterior. Faço 2 correntinhas. Passo para o próximo bloquinho, vou pular os 2 primeiros pontos, no terceiro ponto eu faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, e dentro do espacinho de 2 correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, fiquei com mais um bloquinho de 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular os 2 primeiros pontos altos do próximo bloquinho, no terceiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. E dentro do espacinho de 2 correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer assim até terminar a nossa carreirinha e eu volto para fazer a próxima carreirinha. Tô fazendo bloquinhos então de 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. Terminei a 5ª volta, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, fiz minhas 2 correntinhas, vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vamos começar a 6ª volta. Então, no primeiro ponto alto, eu fecho com ponto baixíssimo, caminho para o próximo ponto com ponto baixíssimo e vou até o terceiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou começar a trabalhar no terceiro ponto, vou pular os 2 primeiros pontos altos. Todas as carreirinhas nós vamos pular os primeiros 2 pontos altos. Faço 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou caminhar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou ter 3 pontos altos aqui e dentro do espacinho de 2 correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo os 2 primeiros pontos altos, no terceiro, então todas as carreirinhas do começo até o fim do nosso aumento, nós vamos começar a trabalhar no terceiro ponto alto. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto em todas as carreirinhas e dentro do espacinho de 2 correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. Então cada carreirinha vai aumentar um ponto alto. Eu vou trabalhar sempre na terceira, vou começar sempre a fazer o primeiro ponto alto na terceira carreirinha. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, vou fazer 3 pontos altos dentro do espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 correntinhas de separação. Então, eu pulo os 2 primeiros, no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto, vou fazer ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto, e dentro do espaço das 2 correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. Então, na carreirinha de baixo eu tinha 5 pontos altos, né? Eu tenho 5 pontos altos. Na anterior eu tenho 4 pontos altos. Na carreirinha de cima eu tenho 5 pontos altos. Nessa que eu tô fazendo eu tenho 6 pontos altos. E eu vou trabalhar sempre assim, começando a trabalhar no terceiro ponto alto, pulo os 2 primeiros.
trabalho no terceiro ponto alto, começo, faço ponto alto sobre ponto alto, independente da carreirinha que eu esteja, e dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, como eu expliquei no começo, vocês vão fazer o tamanho que vocês precisar. Eu quero fazer um tapete de 1,5 m, de 1,50 m a 1,60 m. Então, eu vou fazer 29 carreirinhas. Nós temos que fazer sempre carreirinhas ímpar, tá? Então, no começo do vídeo eu já deixei todas as medidas certinhas para vocês verem o tamanho que vocês vão querer o tapete de vocês. Como eu vou querer um tapete de mais ou menos 1,50 m a 1,60 m, eu vou fazer as minhas 29 carreirinhas desse jeitinho, sempre pulando aqui os 2 primeiros pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto e 3 pontos altos dentro das 2 correntinhas aqui. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho. Vou fazer minhas 29 carreirinhas e depois a gente volta para dar continuidade ao nosso trabalho. Terminei essa parte, então, do nosso tapete. Eu fiquei com 31 carreirinhas. Eu disse que ia fazendo 29, mas eu resolvi fazer 31, que eu achei que ia ficar num tamanho melhor, porque eu quero que fique entre 1,50 m e 1,60 m o nosso tapete. Coloquei aqui no chão para vocês verem como que ele ficou, ó, o desenho, ele ficou certinho. Agora nós vamos começar a próxima etapa. Tô fazendo então aqui meus últimos 3 pontos altos aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas. Vou fazer aqui minhas 2 correntinhas, últimas 2 correntinhas e prender aqui com ponto baixíssimo. Com essas 31 carreirinhas que eu fiz, meu tapete ficou com 96 centímetros. Fechei então com ponto baixíssimo, vou caminhar apenas um ponto alto com ponto baixíssimo. A gente estava caminhando 2 pontos altos, né? Com 2 pontos baixíssimos. Nós vamos agora caminhar apenas um ponto alto. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que as nossas carreirinhas tem que terminar em ímpar, igual eu terminei em 31. Independente da quantidade de carreirinha que você fez, tem que terminar ímpar. 27, 31, né? 43, então sempre terminar em ímpar para dar certo o nosso motivo no final do trabalho. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto alto. Cada motivo desse aqui eu tenho 31 ponto alto, porque eu tenho 31 carreirinha, né? Nós fizemos o nosso aumento, então eu fiquei com cada motivo, eu fiquei com 31 ponto alto. Eu vou trabalhar, não trabalhei o primeiro e nem vou trabalhar o último. Então vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto aqui desse motivo. Cheguei aqui então, ó, no penúltimo ponto alto do nosso motivo. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou fazer aqui um ponto alto dentro aqui do meu espaço de 2 correntinhas. Vou fazer 2 pontos altos, pulo o primeiro ponto, no segundo eu vou fazer um ponto alto. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto desse motivo aqui, até chegar no penúltimo ponto alto, aí a gente volta. Cheguei aqui no penúltimo ponto do meu motivo, do meu bloquinho, vou fazer aqui 2 correntinhas. Aqui onde eu tenho as 2 correntinhas de separação, eu vou fazer um ponto alto, faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto e vou fazer no segundo ponto um ponto alto. E vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto. Então, como eu não estou trabalhando nem o primeiro, nem o último ponto alto, e na carreirinha de baixo eu tenho 31 ponto alto, então nessa carreirinha nós estamos ficando com 27 pontos altos. Eu vou trabalhar todos os bloquinhos e aí a gente volta para dar continuidade ao trabalho. Então, todos os bloquinhos vai ser assim, ó, eu não vou pular, eu vou pular o último e vou pular o primeiro, sempre pulando o último e o primeiro e fazendo um ponto alto
no intervalo de 2 correntinhas. Terminei o último bloquinho da diminuição. Vou fazer aqui, deixei o meu último ponto alto, vou fazer minhas 2 últimas correntinhas. Aqui no meu espaço de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, faço 2 correntinhas, venho aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, para o próximo ponto alto, né, com um ponto baixíssimo. Então, vou trabalhar sempre no segundo ponto. Vou fazer 3 correntinhas para a altura de um ponto alto e vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto por todo esse bloquinho. Até o penúltimo ponto. Nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Terminei aqui, então, ó, meu primeiro bloquinho. Vai ficar aqui meu último ponto alto sem fazer. Vou fazer 2 correntinhas. Aqui no espaço onde eu tenho 2 correntinhas, um ponto alto e mais 2 correntinhas, então, no primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas. No segundo espaço, vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho de pontos altos. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto alto. Aí, a gente volta para fazer a transição dos bloquinhos. Terminei mais um bloquinho, trabalhei até o penúltimo ponto, vou fazer aqui 2 correntinhas. Aqui no espacinho de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, faço 2 correntinhas, passo para o próximo bloquinho e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas e agora eu vou trabalhar no próximo bloquinho de pontos altos. Vou pular o primeiro ponto alto e vou começar a trabalhar no segundo ponto alto. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto desse bloquinho. Quando eu chego no penúltimo ponto desse bloquinho, eu faço igual eu fiz aqui. Eu pulo o último ponto, vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e vou passar para o próximo bloquinho. Vou fazer assim todos os bloquinhos dessa carreirinha. Quando eu terminar a carreirinha para fechar, eu volto, então, para a gente dar continuidade à próxima carreirinha. Eu tô na segunda carreirinha, né, de diminuição dos nossos pontos. Terminei meus bloquinhos, deixei meu último ponto alto aqui, desse último bloquinho, vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui no espacinho de 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, passo para o próximo bloquinho, né, para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, venho aqui na última correntinha do meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto alto. Então, eu vou trabalhar sempre no segundo ponto alto. Fiquei agora, ó, com 3 espacinhos de correntinha. No de baixo, 2 espacinhos de correntinha. Vou subir aqui 3 correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto alto. Quando chegar lá no penúltimo ponto alto, eu volto para a gente fazer a transição de bloquinho. Então, agora aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto. Terminei meu bloquinho. Deixei aqui meu último ponto alto, né? Não vamos trabalhar no último ponto alto. Fiz 2 correntinhas. Aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, faço 2 correntinhas, passo para o próximo espacinho e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo espacinho e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei agora com 1, 2, 3, 4 espacinhos de um ponto alto separado por 2 correntinhas.
Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto desse bloquinho. Aí a gente volta mais uma vez para fazer a transição de um bloquinho para outro. Então, tá ficando assim, ó, nosso trabalho. Terminei, mas essa carreirinha aqui, e aí, ó, essa carreirinha aqui, então, nós estamos com 4 espacinhos de 2 correntinhas. Então, terminei, fiz todo o meu último bloquinho. Vou fazer aqui, fiz até o penúltimo ponto alto, faço 2 correntinhas, venho até aqui o espaço de 2 correntinhas, faço um ponto alto, faço aqui 2 correntinhas, no próximo espacinho eu faço 2 pontos, faço um ponto alto, falto 2 correntinhas, no próximo espacinho eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, venho aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o próximo ponto com um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto. Cada carreirinha que eu subo, eu diminuo 2 pontos. O primeiro ponto e o último ponto eu não vou trabalhar, então eu vou ficar com 2 pontos a menos, tá? Vamos terminar então esse bloquinho aqui de ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no penúltimo ponto, eu volto pra gente continuar. Terminei então esse bloquinho, vou fazer aqui minhas 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto dentro do espaço de 2 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas, passo para o próximo bloquinho e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo bloquinho e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo bloquinho e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Nessa carreirinha aqui, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Então, gente, ó, o meu tá retinho. E, normalmente, o meu, eu sigo retinho, diminuindo um ponto no primeiro e um ponto no último. E sigo aumentando aqui os meus espacinhos de correntinha, né? Agora, aqui tinha 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 espacinho. Né? No próximo vai ter 6 espacinhos, no próximo vai ter 7 espacinhos. Então, o meu, eu continuo assim, que normalmente ele não emborca. Agora, o de vocês, se eles começar a repuxar, começar a vir para cá ou para trás, né? Começar a repuxar, então vocês escolham uma carreirinha que seja ímpar, igual essa aqui, ó. Essa nossa carreirinha é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. O que eu vou fazer, então? Percebi que ele tá emborcando. Na próxima carreirinha, eu vou pular, ó, 1, 2, né? 2 do lado de cá. Aí eu tenho o 3, 4 e 5. Vai ficar 2 do lado de cá, 2 do lado de cá. Aqui no meio, eu vou fazer um aumento na próxima carreirinha. Então, por enquanto, nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto nessa carreirinha. Pulando o primeiro ponto alto de cada bloquinho e o último ponto alto de cada bloquinho e fazendo nossos espacinhos aqui de um ponto alto separados por 2 correntinhas. Nessa carreirinha, então, teremos 5 espacinhos de correntinha. Na próxima carreirinha, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o aumento, se acaso de vocês começar a emborcar. Mas pode ser nessa próxima, pode ser na anterior, contanto que ela seja ímpar, que a carreirinha anterior seja ímpar, para que vocês possam deixar os espacinhos, a mesma quantidade de espacinho de um lado e a mesma quantidade de espacinho do outro lado. Então, vamos dar sequência aqui nessa carreirinha, fazendo isso. Fazendo espaço de 5, fazendo esses 5 espacinhos aqui, pulando o primeiro e pulando o último até terminar essa carreirinha aqui. Terminei, então, mais essa carreirinha. Vou fazer aqui minhas 2 últimas correntinhas, vou pular
meu último ponto alto, e no próximo espaço de 2 correntinhas eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, no próximo faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, no próximo faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, no próximo espacinho faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, venho aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós terminamos a carreirinha onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Vou passar para o próximo ponto com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas e vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto alto. Vamos até lá então? Aí eu explico para vocês como vocês podem fazer o aumento caso esteja emborcando o trabalho de vocês. Terminei então essa carreirinha, né? Na carreirinha anterior, então é aquele caso. Na carreirinha anterior eu tava com 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos de um ponto alto separado por 2 correntinhas. Tanto pode ser nesse aqui que tem 5, como pode ser no 3, como pode ser nos próximos, mas de preferência que seja ímpar para a gente poder separar os pontos para ficar a mesma quantidade de cada lado, igual aqui. No caso, se o meu tivesse emborcando, o que eu ia fazer? Eu ia fazer 2 correntinhas, ia fazer um ponto alto aqui. Então, eu fiquei com um espacinho de 2 correntinhas. Ia fazer mais 2 correntinhas e ia fazer um ponto alto aqui. Então, fiquei com 2 espacinhos aqui, né? No terceiro, eu ia fazer 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto aqui dentro. Ia fazer 2 correntinhas, né? Tô fazendo aqui 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas e venho aqui no segundo bloquinho e faço no segundo ponto alto e faço um ponto alto, tá? Então, eu fiquei com, ó, 1, 2, 3 espacinho, fiquei com um aumento, 1, 2, 3 espacinho e comecei a trabalhar em cima do bloquinho, ponto alto sobre ponto alto. O meu, por enquanto, não começou ainda a emborcar. Então, eu vou desmanchar e vou dar continuidade fazendo do mesmo jeito que eu estava fazendo. Um ponto alto para cada espacinho de 2 correntinhas. Então, de vez em quando, vocês coloquem o tapete de vocês no chão, numa base reta. Veja se está emborcando, se está repuxando. E se tiver, vocês podem fazer esse trabalho aqui, que vai dar certinho. Se não tiver, vocês dão continuidade igual a gente está fazendo. Eu vou fazer isso de vez em quando. Então, quando chegar na última carreirinha que a gente for diminuindo aqui os pontos altos, quando chegar aqui na última carreirinha, eu volto para a gente dar continuidade e terminar junto esse motivo e começar a próxima etapa do nosso tapete. Coloquei ele no chão para vocês verem como que ele está ficando. Então, ele tem 30 carreirinhas de aumento e 15 carreirinhas, que é a parte que a gente faz da diminuição. Até o momento, ele tá com 1 metro e 37 centímetros. Voltei ele aqui na mesa, então, pra gente dar continuidade. Contando até aqui, onde eu terminei, né, a minha última carreirinha, deu 96 centímetros. Aí, subindo, porque eu subi 30 carreirinhas de aumento, né? Para diminuir, a gente diminuiu 2 de cada vez. Então, eu tenho 15 carreirinhas aqui, tá? Deu 20 centímetros, deu mais ou menos 20 centímetros e meio aqui para mim diminuir. Então, contando 20 centímetros e meio de cada lado, eu fiquei com 137 centímetros, 1 metro e 37 centímetros por enquanto. Tá? Então, assim que dá para fazer a conta, para você ver que tamanho que dá para fazer o seu tapete. Conforme os seus aumentam, você vai saber que a diminuição, na hora de diminuir, vai ser a metade do que você aumentou. Então, dá para você fazer a conta e saber com quanto você vai ficar quando você vai terminar o seu motivo, certo? Então, agora nós vamos começar a última carreirinha. Vou mostrar para vocês a última carreirinha. Quando eu medi ele, eu já medi com a última carreirinha, porque eu já fiz ela, ó. Eu comecei aqui,
Ó, terminei aqui, fechei com um ponto, né? Com um ponto baixíssimo. Caminhei até o próximo ponto, que é o próximo do meio, porque a penúltima carreirinha é essa daqui, ó. Nós terminamos com três pontos, certo? Então, a última nós fizemos aqui e vamos começar aqui no ponto do meio, que vai ser um ponto só. Aí vai ficar um ponto para cada espacinho, igual tá aqui, separado por duas correntinhas. Por toda a volta do nosso trabalho, nós vamos fazer um ponto para cada espacinho, que vai dar por toda a volta do trabalho. Então, eu já fiz por toda a volta, cheguei aqui, estou aqui, ó, no meio. Então, eu estou fazendo aqui um ponto separado por duas correntinhas por toda a volta. Então, para mostrar para vocês, ó, eu vou fazer aqui em cima desses últimos 3 bloquinhos. Então, aqui no espacinho, eu faço um ponto alto, faço duas correntinhas. Tenho aqui meus últimos 3 pontos altos. Eu venho aqui, ó, no segundo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e continuo um ponto alto para cada espacinho, até chegar lá no ponto que a gente vai fechar essa carreirinha. Cheguei aqui no final da última carreirinha, vou fazer duas correntinhas. Então, para começar aqui, essa última carreirinha, que a gente tem um ponto só, né, em cada hélice, em cada grupinho, eu fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e fiz 2 correntinhas de separação. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e vou fechar aqui na terceira, que é o meu ponto alto, né? Vou fechar aqui na terceira. Então, ficou um ponto alto para cada bloquinho aqui, para cada carreirinha, tá vendo? E eu tinha falado também que para fazer, caso começar a emborcar, para vocês fazerem aquele tipo de aumento que eu expliquei. Eu falei que o meu eu não ia precisar, que normalmente eu não preciso, mas na verdade o meu precisou. Ó, eu fiz aqui, na penúltima carreirinha, eu fiz um aumento, tá vendo? Então, eu fiz 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, fiz 2 correntinhas e peguei uma carreirinha que era ímpar, a anterior. Então, eu fiz esse aumento aqui e fiz um aumento aqui nessa carreirinha aqui. Então, eu fiz nessa, aí eu pulei essa e vim fazer nessa daqui de novo, porque começou a emborcar o meu trabalho. Aí, vocês viram lá que ficou retinho, né, na hora que eu coloquei no chão. Vocês viram que ficou retinho. Então, eu tive que fazer esses 2 aumentos, porque começou a emborcar o meu trabalho. Bom, dito isso, vamos à próxima etapa do nosso tapete. Agora, nessa próxima etapa, nós vamos fazer uma carreirinha de pontos fechados. Então, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, aqui nem nosso primeiro ponto. Aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, nessa carreirinha não tem aumento, porque dentro das 2 correntinhas vai ser 2 pontos altos. E em cima do ponto alto vai ser um ponto alto. Dentro das 2 correntinhas, então, 2 pontos altos. E em cima do ponto alto vai ser um ponto alto. Vamos fazer assim por toda a volta. Quando for para fechar, então, a gente volta para fechar junto e dar continuidade à próxima etapa. Terminei, então, a minha carreirinha de pontos fechados. Vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. Vou fechar a carreirinha e vamos para a próxima etapa. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais 6 pontos altos, ficando com um bloquinho de 7 pontos altos. Então, eu já tenho 4, 5, 6, 7. Vamos conferir. 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntinhas. Vou contar 2 pontos altos. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto.
Um ponto alto. Vou fazer aqui mais 6 pontos altos. Então, vou fazer mais um bloquinho de 7 pontos altos. 4, 5, 6, 7. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer meu primeiro ponto alto. Vou fazer então mais um bloquinho de 7 pontos altos. Vamos fazer assim por volta de todo o trabalho. E aí no final, quando estiver terminando, a gente vai ver se vai precisar de fazer alguma adaptação para dar os 7 bloquinhos. Então eu vou fazer por toda a volta do meu trabalho e aí para fechar, eu volto e falo para vocês se eu fiz e se fiz, quantas modificações eu fiz para dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas e vou para o próximo bloquinho. Então, vamos fazer por volta de todo o trabalho e quando for para fechar, a gente volta, então. Terminei aqui a minha carreirinha de 7 pontos altos, né? Separado por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Aqui no meu último bloquinho de 7 pontos altos, para poder fechar aqui, me sobrou apenas um ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base para dar os 7 bloquinhos. Se o de vocês sobrar, tipo assim, 3 pontos altos para dar, vocês podem fazer 8 pontos altos, um bloquinho de 8 em vez de 7, né? Aí na carreirinha seguinte vocês corrigem, faz o tanto certo. Ou então, se sobrar mais, né? Dependendo da quantidade de pontos altos que vocês tenham, se sobrar mais, vocês podem pegar esses 3 últimos bloquinhos ou os 4 últimos bloquinhos e dividir os pontos para poder dar certo a quantidade de 7 pontos altos. Pode dividir, pode colocar 8 em cada uma aqui, ou pode colocar menos, né? Contanto que vocês pulem os 2 pontos altos aqui, então vocês podem modificar os 3 ou 4 últimos bloquinhos para dar certinho, pulando 2 pontos de base com 2 correntinhas para dar certinho para terminar aqui. Ou então, uma outra opção é contar todos os pontos altos que vocês têm aqui, contar todos os pontos altos, dividir eles por 7, porque eu tenho aqui, dividir ele por 9, né, que tem aqui 7 pontos altos, mais 2 correntinhas são 9, dividir eles por 9, ver quanto que deu, aí ver quanto que sobrou de pontos altos, e aí separar eles entre os bloquinhos. Eu acho mais difícil, eu prefiro... Quando eu chego no terceiro, quarto bloquinho, antes de terminar o meu trabalho, eu já começo a ver quantos que vai faltar ou sobrar, e aí eu faço a minha divisão, faço as minhas modificações, porque depois elas não vão aparecer. Dito isso, então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou subir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e no próximo ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto, faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, na carreirinha de baixo, eu tenho 7 pontos altos, bloquinho de 7 pontos altos. Nessa carreirinha de cima aqui, nós vamos ter bloquinhos de 5 pontos altos, porque nós não vamos trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto, tá? Eu vou fazer uma correntinha apenas, e aqui no espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Vou fazer aqui um ponto V. Vou fazer uma correntinha, vou pular o primeiro ponto alto, no próximo eu vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, tô fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto alto.
Vou ficar com um bloquinho de 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha apenas. Vou fazer aqui no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo espaço. Faço uma correntinha e passo para o próximo bloquinho. Vou fazer aqui, pulei o primeiro ponto alto, né? Vou fazer no segundo ponto alto sobre ponto alto, até o penúltimo ponto alto. Então, vou ficar aqui de novo com 5 pontos altos. Faço uma correntinha, passo para o próximo espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até dar os meus 5 pontos altos e vai ficar o último ponto alto sem trabalhar. Quando chegar... Então, nós vamos fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. Eu já coloquei meu trabalho no chão, já vi que ele tá retinho. Quando chegar aqui, para vocês fechar, quando chegar aqui nos últimos pontos, se vocês fizerem a modificação, então, vocês façam a mesma coisinha que eu fiz aqui, ó. Vamos supor que esse bloquinho aqui tivesse 8 pontos altos, porque você fez uma modificação. Então, em vez de você pular o primeiro, você pula aqui o primeiro. Faz aqui no segundo, chega aqui, você pula 2 e já passa para cá, tá? Então, se você fazendo isso, vai dar certinho. Então, nessa próxima carreirinha, você já acerta os pontos a mais ou a menos que você fez. Você vai fazer os seus 5 pontos altos, vai fazer a sua correntinha e vai fazer o ponto V aqui na separação de 2 correntinhas, igual nós estamos fazendo aqui. Então, essa carreirinha você faça toda igual, tá? Coloca no chão, vê se deu certinho, porque se for alguma modificação que você for fazer, você vai fazer só aqui no final, né? Você vai pular 2 pontos ou um ponto a mais, como eu disse, para poder acertar essa carreirinha aqui. Então, não vai dar diferença, não vai dar diferença. Pode fazer assim, e aí quando a gente terminar para fechar, a gente volta para dar continuidade, então, à próxima etapa. Terminei, fiz por toda a volta, então eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui bloquinho de 5 pontos altos, uma correntinha, um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, uma correntinha e os bloquinhos de 5 pontos altos. Fiz o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto aqui, vou caminhar até o próximo ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No próximo, eu faço mais um ponto alto. E no próximo, eu faço mais um ponto alto. Formando, então, um bloquinho de 3 pontos altos. Não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Aqui nós temos o ponto V, né? Os 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, vou pular o último ponto alto aqui, vou vir em cima do primeiro ponto, V, vou fazer um ponto alto. Sem nenhuma correntinha, eu laço minha agulha, faço mais um ponto alto, aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas. Agora, eu faço 2 correntinhas, faço mais um ponto alto aqui dentro e em cima do ponto V, eu faço um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Faço uma correntinha e venho trabalhar em cima do próximo bloquinho. Pulo o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Então, fiquei com 3 pontos altos. Não trabalhei nem o primeiro e nem o último ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vamos trabalhar em cima do ponto V. Então, fiz uma correntinha, não trabalhei no último ponto alto, venho aqui, em cima do ponto V, né, que é o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do espaço de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas e dentro do espaço, do mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha e passo para o próximo bloquinho.
Vou fazer aqui então, vou pular o primeiro ponto alto, no segundo eu fiz um ponto alto, no próximo eu fiz mais um e no próximo mais um. Fiquei com 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Não trabalhei o último ponto alto, então venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho dentro do espaço de 2 correntinhas e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas dentro do mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Então, ó, tá ficando assim, tá vendo? Bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, aí tem o ponto V aqui, eu trabalho um ponto em cima do ponto V, um ponto dentro do ponto, na separação de 2 correntinhas, faço um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. E em cima do próximo ponto, eu faço mais um ponto. Faço uma correntinha e passo para o próximo bloquinho. Então, vai ser essa sequência por toda a volta do nosso trabalho. Terminei, então, a minha carreirinha. Vou vir aqui no terceiro ponto, na terceira correntinha do meu primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo. Agora, essa carreirinha aqui, ela é opcional. Ou você pode pular para a próxima que eu vou fazer, ou você pode fazer outra igual a essa. Eu vou fazer mais uma igual a essa, porque o meu tapete não deu o tamanho que eu queria, que eu quero, né? Eu quero de 1,5 m e ele tá de 1,40 m, 1,40 m e pouco. Então, eu vou fazer mais uma carreirinha igual a essa. Então, no meu caso, eu vou subir 3 correntinhas, vou vir em cima aqui do meu próximo ponto alto, faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, faço uma correntinha, venho aqui em cima do próximo ponto aqui, faço um ponto, no próximo faço um ponto, faço 2 correntinhas e passo para o próximo ponto alto. Porque eu já coloquei esse tapete no chão e ele não está repuxando. Então, eu posso fazer mais uma carreirinha igualzinha a essa, que ele não vai repuxar. Caso você queira fazer mais uma carreirinha e ele for repuxar, você pode fazer 2 pontos altos aqui dentro, igual a gente fez na carreirinha anterior. Mas o meu, eu vou fazer assim, ponto alto sobre ponto alto, e aonde tem uma correntinha, eu vou fazer uma correntinha. Então, aqui nós temos, ó, 3 pontos altos, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Daqui pra cá, na correirinha anterior, eu fiz uma correntinha, então eu vou fazer uma correntinha. Aqui nós temos 2 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui nós temos 2 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas. E em cima dos 2 pontos altos aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço uma correntinha, passo para o próximo bloquinho. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha, faço aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu faço 2 correntinhas. Aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha, venho pro próximo, faço ponto alto sobre ponto alto, vai dar os 3 pontos altos, né? 1, 2, 3. Faço uma correntinha de separação, passo pro próximo, faço um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, aqui faço 2 pontos altos, porque na carreirinha de baixo eu tinha 2 pontos altos. E aqui faço ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou trabalhar assim por toda a minha carreirinha, tá? Quando eu terminar, eu volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a minha carreirinha, que eu fiz igual a carreirinha anterior.
Então, para quem não fez, tá igual, né? Para quem fez dois pontos altos aqui dentro dos pontos altos, então aqui tá com 4 pontos altos. Então vamos começar agora a última carreirinha. Fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou passar para o próximo ponto alto, porque aqui nós temos o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou passar para o ponto alto do meio e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixíssimo aqui no primeiro, no segundo eu fiz um ponto baixo. Laço a minha agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, aqui do grupinho de 2 pontos altos e 2 correntinhas. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto picô. No próximo ponto, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto picô. Se você tinha feito na sua carreirinha mais 2 pontos altos aqui dentro, então você faz um ponto alto e um ponto picô para cada ponto alto. Aí, na separação aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto picô. Mais um ponto alto aqui dentro. 3 correntinhas e um ponto picô. Então, eu fiz ponto alto sobre ponto alto com ponto picô em cada um. E dentro da separação de 2 correntinhas, eu fiz 2 pontos altos com um ponto picô. Em cima do próximo ponto alto aqui do lado de cá, eu vou fazer um ponto alto e um ponto picô. Então, se você tem 3 pontos altos do lado de cá, você vai fazer um ponto alto para cada ponto alto com um ponto picô, 3 correntinhas, né? E o ponto picô. E no último ponto alto, somente, você vai fazer apenas um ponto alto. Então, no último ponto alto, você vai fazer apenas um ponto alto. Sem nenhuma correntinha, você vai vir na terceira, no ponto alto aqui do meio do bloquinho de 3 pontos altos, vou pulo o primeiro ponto alto, no ponto alto do meio eu vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó, nosso motivo. Laço a minha agulha, venho pro próximo motivo. Vou fazer aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto com um ponto picô. No próximo, um ponto alto com um ponto picô. Então, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto com um ponto picô. Quando chego aqui na separação de 2 correntinhas, eu vou fazer aqui 2 pontos altos com ponto picô. 1, 2, 3. Mais um ponto alto com ponto picô. 1, 2, 3. Sobre o próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e o ponto picô. Então, eu fiz para cada ponto alto, eu fiz um ponto alto com um ponto picô. Dentro das 2 correntinhas, eu fiz 2 pontos altos com um ponto picô. E no último ponto alto, somente, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui no espaço, no bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui no ponto alto do meio, né? Pulo o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Então, ele vai ficando assim, ó. Laço a agulha, sem nenhuma correntinha, laço a agulha, passo pro próximo bloquinho. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto com um ponto picô. Ponto alto sobre ponto alto com um ponto picô. No espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos com ponto picô.
Feito aqui os 2 pontos altos com o ponto picô dentro das 2 correntinhas, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, eu faço apenas o ponto alto. No último ponto alto, eu faço apenas o ponto alto. E aqui no espaço, sem nenhuma correntinha, né? No espaço aqui no bloquinho de 3 pontos altos, eu venho no ponto alto do meio e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e passo pro próximo bloquinho, vou fazer a mesma coisa. Então, nós vamos trabalhar assim durante todo a volta do tapete. Quando terminar, eu volto pra gente fechar ele junto. Vamos então terminar a carreirinha junto. Fiz aqui o meu ponto baixo no bloquinho de 3 pontos altos e agora vamos trabalhar aqui no nosso último motivo. Então, laço a minha agulha, faço aqui um ponto alto e um ponto picô. Então, eu vou fazer um ponto alto e um ponto picô para cada ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, mais um ponto picô. Fiz um ponto picô e um ponto alto para cada ponto alto. Agora, dentro do espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos com ponto picô. Fiz um ponto alto com ponto picô, tô fazendo o meu segundo ponto alto com ponto picô. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto com ponto picô. E no último ponto alto, eu não vou fazer o ponto picô, né? Como aqui nós temos 2 pontos altos, então, eu fiz o primeiro ponto alto com ponto picô. O segundo, eu faço apenas um ponto alto. E aqui nós temos aquele ponto baixo que a gente começou para fazer a carreirinha. Então, eu vou vir dentro dele e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou cortar a minha linha. Cortei a minha linha, vou fazer aqui o meu arremate, vocês façam de vocês. E eu vou mostrar como ele ficou já no chão, para vocês verem lá no... Vou colocar no espaço liso para vocês verem como que ele ficou, tá? Pessoal, eu espero mostrar com essa filmagem a beleza que ficou esse tapete. Ele ficou magnífico. Eu gostei muito do resultado. Quem gostou e ficou até aqui, eu agradeço e até a próxima.